Voltamos com o último bloco do Telão Especial Entrevista. Vamos discutir agora soluções para a mobilidade urbana. Danilo, uma das soluções para a mobilidade urbana seria as vagas de estar. Tem planos para a implantação de novas vagas desse tipo? Veja, como o comerciante falou ali que tinha dificuldade para estacionamento na Rua 15, realmente na Rua 15 não é mais permitido, mas as transversais sim são permitidas, inclusive alguns cargas e descargas estão sendo transferidos para as transversais e vai ser instalado o STAR, ou seja, vai ser colocado em funcionamento o STAR para garantir a rotatividade, ou seja, para que quem quiser utilizar o estacionamento, sempre que chegue lá, existe uma possibilidade maior de ter uma vaga do que de um estacionamento comum, onde a pessoa põe o carro de manhã e só retira de tarde. Ali a pessoa vai ficar 1 ou 2 horas na vaga e essa vaga vai girar o dia inteiro e vai atender sim ao comércio. É uma das maneiras que a gente está pensando em melhorar um pouco isso. E também tem os remansos ali na Rua 15, que, ou seja, são pequenos estacionamentos ocupando uma parte da calçada, que não é bem estacionamento, na verdade é um embarque e desembarque, é para atender alguns comércios específicos, como um hotel e alguns outros comércios que precisam de embarque e desembarque na sua porta. Então, essa é uma das tentativas, né, de a gente melhorar o trânsito, implementando o estacionamento rotativo nas áreas não tão centrais, justamente para priorizar o comércio. A gente entende que o estacionamento rotativo é muito importante para o comércio, para ele ter, né, para ter circulação das pessoas, para a pessoa não parar lá o dia inteiro, que isso atrapalha muito o comércio. Muitas vezes até o próprio funcionário da loja para o carro de manhã, você vai embora no final do dia e aquela vaga se perde para um possível cliente. Então é isso que a gente está tentando evitar. Uhum. E nossa produção fez uma pesquisa e constatamos que em alguns estados brasileiros, como São Paulo e Espírito Santo, ciclofaixas na verdade ajudam o comércio. Será que aqui a associação comercial não se precipitou e não vê que essa ajuda pode vir a longo prazo? É verdade, as pessoas se equivocam ao ver o ciclista assim como uma pessoa de baixa renda, né? Existe uma relação do pobre usando bicicleta. Hoje em dia isso não é mais verdade. Hoje em dia as pessoas de alta renda, inclusive, estão usando bicicleta, ou seja, todos os ciclistas são consumidores em potencial. E o comércio tinha que começar a olhar para o ciclista dessa maneira, fornecendo talvez um paraciclo na frente da sua loja, um espaço para estacionar a bicicleta, né, com segurança. Então, a gente precisa começar a reverter essa lógica de que o automóvel é o que vai incentivar o comércio. Em Nova York, eles fecharam a Times Square, que é uma rua super movimentada, para carros. Fecharam em alguns horários, eles fecham para carro, ficam só pessoas. Aumentou em 50% o faturamento do comércio. Eu te pergunto, qual é a medida que seria hoje possível a gente fazer para aumentar 50% as vendas de qualquer loja? Então, realmente, a gente entende que o pedestre, a pessoa fora do automóvel, é o consumidor em potencial, né? Ele é maior, tem mais chance de ser um consumidor do que a pessoa que está no automóvel, que normalmente ela passa e não necessariamente ela entra na loja. Então, existe um equívoco nesse raciocínio de que o automóvel vai resolver todos os problemas do comércio. Não, infelizmente, a gente não acredita nisso. A gente vê que tanto o pedestre quanto o ciclista devem ser priorizados, o comércio deve pensar mais nesses atores do trânsito para incrementar suas vendas e não tanto no automóvel, porque realmente cada vez menos espaço para estacionar vai haver, especialmente no centro da cidade, porque a demanda é outra, a demanda é por circulação e não por estacionamento. Uhum. Agora uma pergunta para a senhora Eva. Quem é mais difícil lidar no trânsito, o motorista ou o ciclista? Quem consegue atender direito ou quem é mais agressivo? Na realidade, assim, depende do ponto, né? Nós temos feito trabalho de orientação para os ciclistas na 7 de setembro. Muitas vezes a gente se depara com o ciclista que ele não quer saber da orientação, ele não quer saber de sair da canaleta, ele quer continuar andando na canaleta e para ele não importa que o prejuízo para ele é muito maior, né? Então depende do momento. Em outros momentos a gente também encontra motoristas muito agressivos, assim. Então depende do foco aonde você está querendo atingir. Às vezes as pessoas acabam olhando para o erro do outro e não olham para o erro que está cometendo ali no momento. Então, para chamar, chamar a atenção em si, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Então, às vezes o motorista, se ele está no momento dele que está certo, ele já aponta o erro do outro. Olha lá, criaram uma faixa e o ciclista está passando na canaleta. Olha lá.
Então, e às vezes o ciclista, em outro momento, está andando na faixa criada ali, compartilhada para ele, e já chama atenção. Olha aqui, o motorista não está respeitando o tapete vermelho, que é aquela parte onde foi feita a parada, antes da faixa de retenção. Então, sempre são esses focos. O foco em si, de ser chamado a atenção, não agrada ninguém. Não agrada ninguém. Então, depende do momento. E já que estamos falando em soluções para a mobilidade urbana, eu vou tocar num assunto que tem sido bastante foco de discussões ano passado e esse ano também, que é o metrô. Será que isso também ajudaria na mobilidade? Também seria um tipo de solução? Com certeza, o metrô é uma solução, não tenha dúvida. A gente tem uma dificuldade grande no eixo sul, que é o eixo mais carregado, e é onde vai ser instalado, né, o futuro metrô, se tudo correr bem. Mas o metrô é sim uma excelente solução. Ele tem um custo um pouco elevado, mas ele é uma maneira muito boa de se locomover. As grandes cidades do mundo, aí, grandes capitais, tem metrô e são muito eficientes. Lógico, tudo é um processo, né? Leva tempo, leva dinheiro, às vezes traz algum transtorno para o cidadão durante a obra, mas é tudo pensando na melhoria da cidade, tudo pensando no futuro. A cidade precisa olhar mais à frente, a gente está sempre olhando muito imediatista, a gente precisa ter um olhar um pouco mais de futuro, e o metrô com certeza é uma solução muito interessante e vai aumentar bastante, vai descarregar um pouco esse eixo, que é o grande problema que nós temos hoje. O eixo sul é o mais carregado, sem sombra de dúvida. Por conta disso, o metrô está sendo pensado para esse eixo. E participaram comigo dessa entrevista o coordenador de mobilidade urbana do CITRAN, Danilo Herrick. Obrigada pela sua presença. Prazer estar aqui. E também a agente de trânsito, Eva Cristina de Campos. Obrigada também pela sua presença. Prazer. E o Tela 1 Especial Entrevista de hoje fica por aqui. Se quiser participar com dicas e sugestões, mande um e-mail para tela1@up.com.br. Até a próxima.